Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Informo aos senhores que o tema a ser tratado na presente sessão versa exclusivamente sobre tomada de contas referente ao exercício de 2015 do ex-prefeito, senhor Dr. Roberto Amamoto, conforme convocação realizada na 4ª sessão ordinária em 27 de 3 de 2019, nos termos do artigo 121, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Informo ainda aos senhores vereadores que o tempo do expediente ficará reduzido em 30 minutos, nos termos do artigo 195, parágrafo 4º do Regimento Interno, com a seguinte redação: a sessão em que se discutem as contas será um expediente reduzido de 30 minutos, ficando a ordem do dia reservada a essa finalidade. Não havendo matérias inscritas para o expediente da mesa, passa-se ao tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a parte, solicitando dessa forma ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Anderson Cardoso da Silva dispensa. Eudes Oliveira Santos Meira. Fabrício Candrini Nogueira. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas Menezes. Josefa Maria Marques Santos. José Cristina Aranha D'Artora. Nelson Fiore Júnior. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Dr. Vladimir Panelli. Dispenso. Não havendo mais vereadores, não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra no tema livre, passo a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 01/2019, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre aprovação de contas do município de Caieiras relativa ao exercício 2015, em apenso ao processo interno 01/2019, para a votação do parecer exarado no processo 002127, 02615 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tudo na forma do artigo 190 e seguintes do Regimento Interno desta Casa. Encaminho o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao senhor segundo secretário para leitura. Relatório da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Foi encaminhado a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela douta mesa diretora desta Casa para apreciação e parecer o processo relativo à prestação de contas do prefeito municipal, excelentíssimo senhor Roberto Amamoto, relativas aos exercícios de 2015. Número 2127/26/15, para as finalidades e providências previstas no artigo 195, primeiro, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caieiras. O douto plenário de Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, em sessão realizada em 28 de novembro de 2018, reformado decisão anterior, reconheceu pelo apelo interposto por Roberto Amamoto, e quanto ao mérito, deu provimento com fito de emitir parecer favorável à aprovação das contas do prefeito de Caieiras, relativas ao exercício de 2015, com recomendações. Assim, este relator, analisando as contas e o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constantes dos autos em exames, verificou estarem irregularidades, razão pela qual opina pelo acatamento do referimento parecer favorável à aprovação das aludidas contas, ressalvados os atos pendentes de apreciação por aquela Corte. Caieiras, 20 de março de 2019, vereador Eudes de Oliveira Santos Meira, relator. Meus pareceres, os votos. Votos da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em reunião realizada nesta data, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após a leitura e discussão, aprovou o relatório e acompanhou o voto do ilustre relator, pela aprovação das contas do prefeito municipal, excelentíssimo senhor Roberto Amamoto, relativas ao exercício de 2015. Face ao exposto, fica proposto por esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pelo projeto do decreto legislativo que segue abaixo. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2019. Dispõe sobre a aprovação de contas do prefeito do município de Caieiras relativas ao exercício de 2015.
A Câmara Municipal de Caieiras decreta: ficam aprovadas as contas do prefeito municipal de Caieiras alusivas ao exercício de 2015, acatando-se assim o parecer prévio do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que diz respeito à regularidade das mesmas, ressalvando-se os atos pendentes de apreciação e que estão relacionados nos respectivos autos. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Caieiras, 20 de março de 2019. Josi Cristina Aranha D'Artor, Projose, presidente. Relator, Eudes de Oliveira Santos Meira. Membro, Gilmar Soares Vicente, o vereador Lagoinha. Com parecer favorável da comissão e nos termos do artigo 195, caput do Regimento Interno, coloco o projeto em discussão. Só para discutir e falar uma palavra, senhores vereadores, público presente, a gente sabe o quanto é difícil a gente ganhar um cargo eletivo, né? Poderia, fazendo uma equiparação, não tão justa talvez, mas é um calvário, né? A gente tem uma verdadeira via crucis para chegar nessas cadeiras. Todos nós sabemos disso. Mais difícil ainda quando a gente chega aqui, é a gente se manter nessa cadeira. É a gente trabalhar com dignidade, é a gente trabalhar pelo bem público acima de qualquer outra coisa. E nós que acabamos dentro do segmento ou do legislativo ou do executivo, com cargos de ordenador de despesa, a gente tem um grande órgão fiscalizador que é o Tribunal de Contas. Não só ele, nós temos o Ministério Público, nós temos a sociedade de um modo geral. Então nós passamos por diversos crivos, diversos testes todos os dias. Eu estava outro dia numa palestra com prefeitos do Brasil inteiro. E estava uma fila gigantesca no teatro onde foi feito isso, e de repente chegou o Furlan. O Furlan foi 7 vezes prefeito de Barueri, né? Tem mais de 30 anos de vida pública, quase 40. Um ícone, né? Um expoente de todos os prefeitos dessa região. E um prefeito lá de Mato Grosso chamou: ô Furlan, puxa vida, você foi tantas vezes prefeito, e eu tô como prefeito agora, tomei posse, não sei por onde nem começar. O que você me orienta a fazer? Só a guisa de brincadeira, o fulano disse: tire tudo do seu nome, que você vai perder o pouco de coisa que você tem. E eu dei risada, né, como todos ali da fila deram, mas se a gente perceber, é verdade, gente. É difícil a gente manter uma conduta, por mais que a gente faça, né, passando pelo crivo de tantos órgãos fiscalizadores, inclusive do Ministério Público, e a gente conseguir sair ileso de tudo isso. Então eu quero parabenizar o doutor Roberto de ter suas contas aprovadas pelo tribunal e recomendadas a essa casa, que não menos do que isso poderia fazer nesse ato, se não é, a gente acompanhar esse voto do tribunal. Então, Roberto foi 2 vezes vereador, 2 vezes prefeito, ele sabe bem do que eu estou falando, muitas noites sem dormir por conta dessa preocupação de ter, às vezes, o seu patrimônio pessoal ameaçado por conta de tudo que pode acontecer com os homens públicos de hoje. E também não podemos generalizar a política, como falava outro dia numa reunião da maçonaria, porque se a gente entender que a política é construída de homens sem vergonha na cara, não é? Isso cria um afastamento para o homem de bem estar aqui. Então, doutor Roberto, o senhor comprova hoje pelo seu passado político e pelas suas contas que o senhor é esse homem de bem. Então eu só posso declinar meu voto também a seu favor. O projeto ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Pediria aos senhores vereadores que consignassem seu voto no terminal.
Vereador Nelsinho Fiore, por gentileza. As contas foram aprovadas. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, a audiência dos internautas, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 5ª sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de abril de 2019, às 19 horas. Boa noite e obrigado a todos.